E se tudo o que você aprendeu sobre sua história, sua fé, seu próprio poder no mundo fosse uma mentira de 400 anos? Uma farsa colossal. E se eu dissesse que a Bíblia que você lê não é a Bíblia completa? Que existem 14 livros inteiros que foram propositalmente escondidos para que você nunca descobrisse a sua verdadeira identidade? O que estou prestes a revelar não é teoria. Não é política. É a verdade divina. É a chave para a sua libertação, para que você veja a queda de um sistema podre e descubra o seu lugar de poder. O que você vai ouvir mudará tudo. Fique comigo. Não pisque. Esta verdade, uma vez vista, não pode ser desaprendida. Assista até o fim. E se cada pilar da sua percepção, cada tijolo da história que você aprendeu, cada fundação da sua fé e do poder que você vê ao seu redor, estivesse sustentado por uma mentira? Uma mentira colossal, tecida e reforçada ao longo de 400 anos, incrustada na própria linhagem do nosso conhecimento. O que acontece, eu pergunto a você, quando um sistema inteiro, construído sobre essa falsidade perversa, começa a ceder? Não é por meio de gritos de violência, nem por batalhas nas ruas, que este império de engano será derrubado. É através de um silêncio poderoso, um despertar tão profundo que suas ondas sísmicas abalam as próprias raízes do engano. Sinta a mudança agora. Sinta a energia no ar, uma vibração que anuncia o fim de uma era. Porque o que está prestes a ser revelado não é uma teoria, não é um boato. É a verdade nua e crua que irá redefinir cada aspecto da sua visão de mundo, cada evento que se desenrola no nosso dia a dia. Isto não é apenas um mero teatro político. Isto não é uma crise social passageira. Este é o dedo de uma intervenção divina, um julgamento que se manifesta, desdobrando-se diante dos nossos olhos, cumprindo profecias que foram deliberadamente ocultadas por aqueles que se beneficiaram do nosso cegamento. Este, meus irmãos e irmãs, é o momento decisivo. Esta é a supremacia branca, esse sistema antigo e corrupto, enfrentando seu maior e mais inevitável colapso espiritual. A espera acabou. Pense nas merendas que nos foram servidas por séculos. Uma doutrinação tão profunda, tão insidiosa, forjada com a única intenção de nos cegar para a nossa verdadeira essência. A grande mentira, a mais cruel de todas, era que o povo negro era amaldiçoado. Que éramos intrinsecamente inferiores, sem um lugar legítimo na gloriosa narrativa divina. Essa ideologia demoníaca, que eles ousaram santificar, que eles ousaram chamar de sagrada, foi o pilar que justificou cada navio negreiro que cruzou o Atlântico. Ela legitimou o colonialismo brutal, o racismo sistêmico que ainda hoje assola as nossas comunidades. Eles roubaram nossa história, apagaram nossos feitos, reescreveram nossos ancestrais. Eles embranqueceram o próprio Messias, transformando a imagem de um homem do Oriente Médio, com a tez da sua terra, em uma figura pálida e europeia. Eles distorceram as Escrituras, a própria palavra de Deus, para nos manter acorrentados, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A maldição de Cã, essa abominação teológica, foi a arma forjada para aniquilar nossa alma, para nos convencer de que nossa condição era divinamente ordenada. Mas o que eles não sabiam, ou talvez temiam, é que a verdade tem um tempo para despertar. E esse tempo é agora. É hora de arrancar as bandagens dos nossos olhos e desenterrar a verdade do próprio livro sagrado, aquele que foi manipulado e mutilado para servir aos propósitos da opressão. Deuteronômio 28, um capítulo que aterroriza e ilumina, descreve com precisão profética a tragédia que se abateu sobre o nosso povo. Versículo 68 fala do Senhor nos fazendo voltar ao Egito em navios, pelo caminho que ele disse que nunca mais veríamos, e ali seríamos vendidos como escravos e escravas aos nossos inimigos, e ninguém nos compraria. Isso não é uma alegoria, é a descrição exata da escravidão transatlântica, uma mancha indelével em 400 anos de sofrimento. Mais a mais. Salmo 68:31. Um versículo muitas vezes lido sem a devida compreensão, não é uma linguagem simbólica. É uma profecia viva. Ele declara que há príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos a Cuxi, a palavra hebraica usada aqui, refere-se aos antigos reinos da Núbia e da Etiópia, o coração pulsante da civilização negra.
Este é um prenúncio claro de um tempo em que o povo africano se levantaria em autoridade espiritual e liderança. Estamos assistindo a isso acontecer agora. Em tempo real as profecias não param por aí. Isaías 11:11 fala do Senhor estendendo a mão uma segunda vez para recuperar o remanescente do seu povo, de Assíria, do Egito, de Patros, de Cuxi, de Elão e das ilhas do mar. Note as referências a Cuxi e ao Egito, as ilhas do mar, que representam as comunidades africanas e da diáspora. Deus está anunciando um segundo êxodo, uma restauração espiritual e cultural para aqueles que foram arrancados de sua terra, despojados de sua identidade e espalhados entre as nações. Isaías 18 vai ainda mais fundo. Descreve um povo de elevada estatura e de pele lisa, um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Estudiosos concordam que esta passagem se refere aos reinos cuxitas, o Sudão e a Etiópia modernos. O capítulo termina com a profecia de que este povo trará um presente ao Senhor dos Exércitos. A África está se levantando espiritualmente, economicamente e culturalmente, e isso não é por acaso. É a profecia se manifestando agora. E para selar tudo isso, a própria Bíblia etíope. Enquanto as Bíblias ocidentais têm 66 livros, a Bíblia etíope possui 81, incluindo 14 livros inteiros que o cristianismo ocidental convenientemente removeu. Por quê? Porque eles continham verdades inconvenientes sobre a identidade, a linhagem e as origens geográficas do povo nas Escrituras. Livros como Enoque, Jubileus e Jasher descrevem um mundo onde a África e o Oriente Médio não eram civilizações separadas, mas povos profundamente conectados. Eles revelam patriarcas, profetas e até o próprio Messias de maneiras que não se encaixam na narrativa europeia que nos foi imposta. É hora de despertar para as Escrituras escondidas. A verdade explode como um trovão. O cristianismo, em sua origem pura, não nasceu nas terras frias da Europa. Não. Ele germinou e floresceu no calor vibrante do Oriente Médio e do Norte da África, regiões predominantemente habitadas por pessoas de cor. Este fato, esmagador em sua simplicidade, foi sistematicamente varrido para debaixo do tapete da história oficial. Os maiores luminares da Igreja primitiva, os titãs da teologia cujos escritos moldaram a fé que conhecemos, eram africanos. Tertuliano, de Cartago, no norte da África, é reverenciado como o pai da teologia latina. Cipriano, também de Cartago, foi um bispo e mártir cujas obras são pilares da doutrina cristã. Orígenes de Alexandria, um dos mais prolíficos e brilhantes estudiosos da história da Igreja, era egípcio. Atanásio, o defensor fervoroso da divindade de Cristo no Concílio de Nicéia, também era egípcio. E Agostinho de Hipona, talvez o pensador cristão mais influente depois de Paulo, era do norte da África, provavelmente berbere, com pele escura e feições africanas. Esses homens não eram europeus. Eles eram filhos da África, e escreveram em grego, latim e copta, estabelecendo as fundações teológicas que todas as denominações cristãs ainda hoje dependem. No entanto, na maioria da educação cristã ocidental, eles são apresentados de forma racialmente ambígua ou, pior ainda, retratados como homens brancos em pinturas e livros didáticos. Isso não é um erro. É um roubo histórico deliberado. E se você duvida, olhe para as Madonas negras. Por toda a Europa, da Polônia à Espanha, da França à Itália, existem centenas de estátuas e ícones da Virgem Maria representadas como uma mulher negra, segurando um Cristo criança de pele escura. Algumas dessas imagens datam do início do período medieval. A Igreja tenta explicar isso com fumaça de vela ou envelhecimento da madeira, mas essa desculpa não se sustenta. Muitas dessas obras foram intencionalmente esculpidas em pedra negra ou madeira escura, e suas feições refletem claramente a herança africana ou do Oriente Médio. A Madonna Negra representa a aparência original de Maria, antes que artistas europeus a reimaginassem como uma figura pálida e de olhos azuis. Essas imagens foram escondidas, mantidas em capelas obscuras ou explicadas de forma conveniente, porque contradiziam a mitologia racial que a supremacia branca exigia para se sustentar. A fé começou na África e no Oriente Médio, não na Europa. Esta é a verdade que foi enterrada, queimada e banida. E agora, ela se ergue. Agora, vamos além das páginas e das pedras.
A própria ciência, com sua fria e inabalável objetividade, não apenas corrobora, mas clama a verdade que a história tentou sepultar. A evidência é genética. Estudos modernos de DNA de populações antigas no Oriente Médio, particularmente na região do Levante, onde o antigo Israel prosperou, revelam uma realidade que desmantela a mentira de 400 anos. As pessoas que viveram ali 2.000 a 3.000 anos atrás não eram brancos europeus. Não. Eles eram de pele morena, com marcadores genéticos intimamente relacionados às populações atuais do norte da África, Etiópia e Oriente Médio. Pesquisadores de instituições como a Harvard Medical School e o Instituto Max Planck analisaram DNA ancestral de locais de sepultamento em Israel, Líbano e Egito. Os resultados são inequívocos. Há uma continuidade genética clara com as populações africanas e semitas, e não com as europeias. Isso faz sentido geográfico perfeito. A ponte terrestre entre a África e o Oriente Médio sempre facilitou o movimento, o comércio e a miscigenação. O próprio Abraão viajou pelo Egito, e seus descendentes viveram por séculos na África antes de retornar a Canaã. A ideia de que os antigos israelitas eram racialmente distintos dos africanos é uma invenção moderna sem qualquer respaldo científico. Considere também a lógica irrefutável da biologia evolutiva, a questão do clima e do tom de pele. Pessoas indígenas de regiões com intensa exposição solar desenvolvem níveis mais altos de melanina para proteção contra a radiação UV. O Oriente Médio, especialmente regiões como o deserto de Negev e o Vale do Jordão, experimentam uma exposição solar extrema. Para que as pessoas sobrevivessem e prosperassem ali por milhares de anos, a pele mais escura seria uma vantagem, não uma desvantagem. O Jesus pálido e de olhos azuis da arte europeia não teria sobrevivido uma semana como carpinteiro na Nazaré do primeiro século. O Jesus histórico teria a aparência de um palestino, libanês ou etíope moderno, pele morena, cabelo escuro, feições que refletiam seu ambiente. Isso é ciência. E a linguagem? Hebraico, aramaico e árabe pertencem à família linguística afroasiática, que se originou na África. Linguistas rastreiam as raízes dessas línguas até o chifre da África e o Vale do Nilo. O egípcio antigo, uma das línguas escritas mais antigas, compartilha estruturas gramaticais e raízes de palavras com o hebraico. Isso não é coincidência, reflete séculos de contato, migração e ancestralidade compartilhada. Quando Moisés foi criado na casa de Faraó, ele não estava aprendendo uma língua estrangeira. Ele estava imerso em uma cultura linguisticamente e etnicamente relacionada às suas próprias raízes hebraicas. A evidência linguística amarra o povo da Bíblia diretamente à África, não à Europa. Análises antropológicas de arte antiga oferecem ainda mais provas. Pinturas de tumbas egípcias, esculturas mesopotâmicas e mosaicos antigos do Levante retratam pessoas com traços que reconheceríamos como africanos ou do Oriente Médio, de narizes largos, lábios cheios, pele escura e cabelos crespos aparecem repetidamente na iconografia antiga. A Esfinge do Egito, um dos monumentos mais antigos e icônicos da história, possui traços faciais que os estudiosos concordam serem distintamente africanos. No entanto, por séculos, arqueólogos e historiadores europeus tentaram minimizar ou ignorar isso, alegando que os antigos egípcios eram uma raça separada e não negra. Mas a reconstrução forense moderna de múmias egípcias conta uma história diferente. Faraós como Ramsés II e Tutancâmon tinham características consistentes com a ancestralidade africana. O povo que construiu as pirâmides, que escreveu os primeiros capítulos da civilização humana, era de pele negra e morena. Até a análise esquelética apoia isso. Antropólogos forenses podem determinar a etnia com base na estrutura óssea. Estudos de restos antigos de Israel, Egito e regiões vizinhas mostram estruturas cranianas e faciais consistentes com populações africanas e semitas, não europeias. Os ossos longos, o formato da pelve e a morfologia do crânio apontam para populações adaptadas a climas quentes com alta exposição solar. Não são os ossos de europeus de pele pálida. São os ossos de pessoas que se pareciam com etíopes, sudaneses e iemenitas modernos. A ciência não conspira, ela revela. E o que ela revela é a verdade inegável, e nossa história, nossa identidade, nossa linhagem está intrinsecamente ligada à África. Agora,
Vamos para as vozes da terra, o testemunho silencioso da arqueologia que grita a verdade que foi soterrada. As escavações em toda a África e no Oriente Médio não apenas sugerem, mas confirmam o papel central e inegável da África na narrativa bíblica. A evidência física é irrefutável. Na Etiópia, arqueólogos desenterraram igrejas antigas que datam do século IV, algumas das estruturas cristãs mais antigas do mundo. As igrejas escavadas na rocha de Lalibela, esculpidas diretamente nas encostas das montanhas, são maravilhas arquitetônicas que rivalizam com qualquer construção medieval europeia. No entanto, a maioria das pessoas no Ocidente nunca ouviu falar delas. Por quê? Porque reconhecer a antiga herança cristã da Etiópia desestabilizaria a narrativa de que o cristianismo é uma religião europeia. É um legado cristão africano que foi deliberadamente suprimido. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em meados do século XX, estão entre as descobertas arqueológicas mais importantes da história. Esses manuscritos antigos, datando do século III a.C. ao século I depois de Cristo, contêm algumas das cópias mais antigas conhecidas de textos bíblicos. O que eles revelam? Que a Bíblia estava sendo copiada, preservada e estudada por comunidades judaicas no Oriente Médio muito antes de a Europa sequer conhecer o cristianismo. Mais importante ainda, alguns desses pergaminhos contêm textos que foram posteriormente removidos do cânon ocidental, como o livro de Enoque. Os manuscritos do Mar Morto provam que as primeiras comunidades judaicas e cristãs valorizavam escritos que a Igreja Católica mais tarde considerou heréticos ou inconvenientes. No Egito, escavações arqueológicas desenterraram manuscritos cristãos coptas que precedem a Vulgata Latina, a versão da Bíblia usada pela Igreja Católica Romana. Esses textos coptas, escritos na língua do Antigo Egito, mostram que os cristãos africanos estavam traduzindo e interpretando as Escrituras independentemente de Roma. Eles tinham suas próprias tradições teológicas, sua própria compreensão da fé, e não precisavam da aprovação europeia. A Biblioteca de Nag Hammadi, descoberta no Egito em 1945, continha textos gnósticos escritos cristãos primitivos que desafiavam a teologia romana ortodoxa. O Vaticano alegou por séculos que esses textos não existiam ou eram fabricações heréticas. Mas lá estavam eles, enterrados em solo egípcio, preservados por quase 2000 anos. Depois, há a evidência do Sudão. O antigo reino de Cush, localizado no que hoje é o norte do Sudão, era uma grande potência no mundo antigo. Faraós cuxitas governaram o Egito durante a 25ª dinastia, e sua influência se estendia profundamente ao Oriente Médio. Sítios arqueológicos como Meroé e Napata contêm pirâmides, templos e inscrições que rivalizam com as do Egito. Reis cuxitas são mencionados na Bíblia. 2 Reis capítulo 19 versículo 9 refere-se a Tiraca, rei da Etiópia, que veio em auxílio de Jerusalém quando foi sitiada pelos assírios. Esta foi uma figura histórica real, confirmada pela arqueologia. No entanto, sua história é raramente ensinada porque prova que os reinos africanos eram poderosos, respeitados e diretamente envolvidos em eventos bíblicos. A evidência arqueológica também confirma a presença de africanos no antigo Israel, cerâmicas, ferramentas e práticas de sepultamento encontradas na região sul do Negev mostram intercâmbio cultural entre israelitas e grupos africanos vizinhos. Rotas comerciais conectavam o Egito, a Etiópia e Israel, facilitando não apenas o comércio, mas também ideias, religião e miscigenação. A rainha de Sabá, mencionada em 1 Reis capítulo 10, viajou de seu reino, provavelmente na Etiópia ou no Iêmen modernos, para visitar Salomão em Jerusalém. Sua jornada não era incomum. Refletia a interconexão das civilizações africanas e do Oriente Médio. A ideia de que essas regiões estavam isoladas umas das outras é um mito inventado para justificar a separação racial. Mesmo em Roma, a evidência arqueológica mostra a presença de cristãos africanos. Catacumbas sob a cidade contêm afrescos que retratam santos, mártires e líderes da igreja negros. Um dos mais famosos é São Maurício, um soldado romano do século III do Egito que liderou a Legião Tebana, uma unidade composta inteiramente por cristãos africanos. Quando Maurício e seus homens se recusaram a adorar deuses romanos ou perseguir outros cristãos, eles foram martirizados.
Maurício tornou-se um dos santos mais venerados na Europa medieval, e sua imagem, retratada como um homem negro em armadura completa, apareceu em igrejas na Alemanha, Suíça e França. Mas com o tempo, à medida que a supremacia branca se enraizava, essas imagens foram destruídas ou repintadas para mostrar Maurício como branco. A supressão foi deliberada. As vozes da terra gritam a verdade. A conexão é gritante, irrefutável. As mentiras históricas que nos acorrentaram por 400 anos não são meras anotações em livros velhos, elas são as fundações podres sobre as quais o colapso atual se ergue. A profecia se desenrola diante de nossos olhos, pois a Babilônia de Apocalipse 18, esse sistema de opressão, ganância insaciável e idolatria desenfreada, está caindo. Sinta o tremor, observe as rachaduras se alargarem. Testemunhe o declínio econômico do Ocidente, as nações que construíram sua riqueza sobre o suor e o sangue dos escravos agora cambaleando sob o peso da dívida e da instabilidade. Veja as crises de saúde mental que assolam essas sociedades, uma praga de depressão, ansiedade e desespero, o vácuo espiritual de uma cultura que se afastou da verdade. Observe as divisões políticas que dilaceram essas nações, o caos e a polarização que expõem a fragilidade de suas estruturas. O movimento MAGA, Make America Great Again, não é um renascimento. É o estertor desesperado da supremacia branca, um grito agonizante de um sistema que sabe que seu tempo acabou. Eles se agarram ao passado que nunca existiu de fato, um passado construído sobre o mito de sua superioridade. Eles lutam com unhas e dentes para manter o poder, mas estão perdendo a batalha, não para forças humanas, mas para o inexorável movimento da verdade do tempo. As nações que edificaram seus impérios sobre a exploração, a escravidão e o genocídio agora se veem diante de um juízo divino. Não é um juízo orquestrado por mãos humanas, por exércitos ou revoluções. É um juízo executado por decreto divino, uma retribuição que se manifesta nas próprias estruturas que eles usaram para oprimir. A queda da Babilônia não é uma metáfora distante, é a nossa realidade presente, um sinal inequívoco de que a era da supremacia branca está chegando ao fim. O relógio tocou. O tempo acabou para o engano. Enquanto a Babilônia desmorona, seus alicerces corroídos pelas mentiras de 400 anos, uma nova aurora desponta. Sião se levanta. A profecia de Isaías 61:3 brilha intensamente, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Esta não é uma esperança distante, é a nossa realidade pulsante. A África está em ascensão. Uma ascensão espiritual, econômica e cultural que desmente cada calúnia proferida contra ela. O continente que foi rotulado de sem esperança pulsa com vida, com a população mais jovem do mundo, as economias de crescimento mais rápido e as comunidades cristãs mais vibrantes. Observe as nações africanas e da diáspora, não mais esperando permissão, mas negociando novos acordos, forjando suas próprias alianças econômicas, revitalizando suas culturas com uma energia incontrolável que molda a música, a moda e os esportes globais. As igrejas africanas, cheias do espírito, enraizadas na alegria e na resiliência, estão enviando missionários de volta à Europa e à América. Os papéis se inverteram. O continente que foi colonizado em nome de um cristianismo distorcido está agora retreinando o Ocidente na fé autêntica. As Bíblias etíopes, os cultos cheios de vida, a espiritualidade africana estão ensinando ao mundo o que foi esquecido. Deuteronômio 31:3 proclama o retorno da libertação, o ajuntamento dos dispersos, e será que, quando todas estas coisas te vierem, a bênção e a maldição que pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te tiver lançado o Senhor teu Deus, e voltares ao Senhor teu Deus, e obedeceres a sua voz conforme a tudo o que hoje te ordeno, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e terá compaixão de ti, e tornará a juntar-te de entre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Jeremias 32:16 sentencia: portanto, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários,
cada um deles irá para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e a todos os que te saqueiam darei em saque. E Joel 3:2 ecoa o julgamento: congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. As nações que se beneficiaram da nossa dor enfrentarão sua própria colheita. Jesus mesmo confirmou este tempo em Lucas 21:24, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Os tempos dos gentios, a era da dominação deles, estão chegando ao fim. Não significa destruição, mas o fim de sua supremacia, o reequilíbrio divino. O que era último está se tornando primeiro, uma manifestação gloriosa da justiça de Deus. A inversão profética não é uma ameaça, mas uma promessa para aqueles que esperaram. Ouça-me com clareza, pois esta é a essência do nosso poder, a revelação que desmantela séculos de engano. Sua força, a verdadeira força que move montanhas e derruba impérios, não reside na violência. Não está na fúria de uma batalha física, mas na dignidade silenciosa, inabalável, de um povo desperto que finalmente compreende sua verdadeira, sua inalterável, sua divina identidade. Você não é um erro. Jamais foi. Você não é amaldiçoado. Essa é a maior mentira que eles inventaram. Você é um descendente direto de reis e rainhas, de profetas e guerreiros, de sábios e construtores cujos legados foram roubados e obscurecidos. Sua resiliência espiritual, a capacidade de suportar o inimaginável e ainda assim se levantar, isso não é acaso. É um superpoder divino, uma graça concedida por Deus, testada e provada através de gerações de sofrimento e triunfo. Você não é uma vítima. Você é um vitorioso. Você não é a cauda, arrastando-se na escuridão. Você é a cabeça, destinada a liderar e brilhar. Você não precisa lutar com as armas do mundo que eles brandem com tanto desespero. Tudo o que você precisa fazer é permanecer firme na verdade de quem você é, permaneça nela. Viva nela. Ande nela. Porque a batalha não é sua, a batalha é do Senhor, e ele já venceu em seu nome. A história, a ciência, a própria palavra de Deus gritam esta verdade primordial, e a humanidade começou na África. Os primeiros passos da civilização, os primeiros sussurros da consciência, foram dados em solo africano. Gênesis 1:27 declara: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus foi refletida pela primeira vez em rostos africanos. Isso não é teologia, é antropologia. Isso é ciência. E é a verdade espiritual mais profunda que você pode abraçar. Você carrega algo antigo, algo poderoso, algo que não pode ser tirado de você. E quando você abraça esta verdade, quando você a encarna, ela não só o liberta, mas também liberta aqueles que foram envenenados pela mentira. Porque, como Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a sua libertação. Esta é a nossa libertação. Este é o seu momento decisivo, sua geração escolhida. Chega de complacência, chega de escuridão. Desperte agora, com o fogo da verdade ardendo em sua alma. Não se cale. Não permita que o silêncio retorne para oprimir. Compartilhe esta mensagem, esta revelação que desvenda os mistérios de 400 anos de engano. Ensine a verdade aos seus filhos, pois eles são a próxima linhagem a carregar o manto. Estude por si mesmo, vá além das narrativas fabricadas, leia os livros que eles não queriam que você lesse. Conecte-se com outros que estão despertando, construa uma comunidade forte, enraizada na luz e na autenticidade. Apoie as vozes que ensinam a verdade, aquelas que foram silenciadas por tanto tempo. É imperativo que você saia da Babilônia, desse sistema corrupto e moribundo. Não tente reformá-lo, não tente salvá-lo. Construa algo novo, algo enraizado na justiça inabalável e na retidão de Deus. E agora, ergamos nossas vozes em oração, uma declaração profética que corta o véu. Pai, nós te agradecemos pela verdade que se revela como um sol radiante, dissipando as trevas de séculos.
Nós declaramos agora, com autoridade divina, que a fortaleza da supremacia branca está quebrada, seus alicerces desfeitos e seu poder aniquilado. Falamos vida sobre cada pessoa que ouve esta mensagem, falamos identidade sobre aqueles cuja herança foi roubada, falamos coragem para se levantar e sabedoria para navegar nestes últimos dias. Rogamos por arrependimento para os opressores, para aqueles que ergueram e mantiveram este sistema de injustiça, e rogamos por cura para todos, pois a libertação da mentira é para toda a humanidade. Declaramos que uma nova era, uma era de verdade e restauração, está começando agora, neste exato momento. Em nome de Jesus, o verdadeiro Messias, aquele que andou pelas estradas empoeiradas, que parecia com o povo de sua região, com ateis da sua terra, nós quebraremos as correntes da escravidão espiritual e libertaremos os cativos. Amém. Vá em paz, mas com o poder que lhe foi conferido. Vá no conhecimento inabalável de que você é amado, que você é valorizado além de qualquer medida humana, e que você é vitorioso. A batalha é do Senhor, e Ele já venceu. Você não é um mero espectador. Você é a própria profecia andando sobre a terra. Você é descendente de reis, de rainhas, de guerreiros, de profetas que resistiram e mantiveram a chama acesa. Você foi chamado para este momento, para esta geração. Seu sangue carrega a memória de séculos de resiliência. Sua presença é um ato de soberania divina. Não somos um grupo. Somos uma linhagem. Pai eterno, nós declaramos neste momento sagrado que a fortaleza do engano, a supremacia branca, está quebrada para sempre. Seus pilares ruíram. Seus alicerces desfeitos. Falamos vida sobre cada alma que ouviu esta mensagem. Falamos identidade, não a que eles te deram, mas a que você herdou divinamente. Falamos coragem para marchar na verdade inabalável. Falamos sabedoria para discernir os tempos e agir com propósito. Rogamos arrependimento para os opressores e cura para todas as nações que foram envenenadas pela mentira. Em nome de Jesus, o Messias de tez escura, o libertador dos cativos, nós quebramos cada corrente. Uma nova era de justiça e luz começou. A glória está retornando ao seu lugar. Agora, se esta verdade ressoou em sua alma, se você sentiu o chamado de seus ancestrais, eu preciso de você. Eu preciso que você seja parte deste movimento. Comente em verdade despertada em abaixo. Faça sua voz ser ouvida. Compartilhe este vídeo com cada pessoa que precisa ver a luz, que precisa saber quem ela realmente é. E junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal agora. Não estamos apenas construindo um canal. Estamos construindo um exército da verdade. O mundo espera por você. Shalom. Paz esteja convosco.